Que formato tem esse aqui? Triângulo. Num lado da mesa, tá vendo? E aqui a família dela. Aqui ela pôs ela, o marido e os 2 filhos, tudo numa reta só, tá vendo? Bom, conclusão, onde que ela está? A criança dela, onde que ela está? Ela está aqui ou ela está aqui? Ela está aqui na família de origem. Então eu falei para ela, muito fácil de diagnóstico, eu falei assim, olha, você é casada, tem 2 filhos e tudo mais, mas dentro de você, você não está casada. Você está mais ligada aos seus pais do que à sua família atual. Você está presa numa enrascada. Tem mais, isso aqui é um triângulo amoroso. Você disputa o seu pai com a sua mãe. Isso aqui não tem fim. Isso aqui deram poder para você. E quando eu fui falando, eu falei, tem mais, a sua relação, o casamento é muito fraco, assim, a ligação, corre risco, o seu casamento corre risco de vir acabar. Você não deve estar transando pelo menos uns 3, 4 meses. Né? E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar um amante, vai aparentemente resolver alguma coisa, isso aqui tudo vai água abaixo. É isso que você quer? Não vai. Então vamos fazer uma vivência aqui, para ver se você consegue sair dessa armadilha e vir para cá. E a gente fez, eu pedi para ela fechar os olhos, ela fechou os olhos, a gente fez uma vivência, fez uma reprogramação, conversou com a mãe interna, conversou com o pai dentro dela, despediu isso aqui, virou as costas, olhos fechados, veio para cá, entrou aqui, conversou com o marido, os filhos passam para frente, que não pode ficar na mesma linha, né? Na mesma linha, tudo igual, é irmão. Pai e mãe é pai e mãe, filho não é a mesma coisa. Pai é pai, mãe é mãe, filho né? Ela saiu do consultório e disse que chegou em casa, teve uma descarga no corrimento. No outro dia eu liguei para ela. Não, tinha um corrimento bem forte e tal. Passou tudo, não tinha mais nada. E eu conheço ela, encontro com ela outras vezes, como que ela foi retomando o casamento, colocando os filhos no lugar de filho, não no lugar de companheiro. As constelações que nós fazemos no consultório são um recurso. Né? A gente pode fazer com bonequinho de pano, bonequinho de madeira, do Playmobil. Pode ir. O que é importante? O importante é a posição que a pessoa coloca. Então você pode trabalhar com a família de origem, que é pai e mãe, da onde ela vem, ou a família atual. A família de origem, ela existe por um tempo. Como um ninho de passarinho. A família de origem é um ninho de passarinho. Existe enquanto os passarinhos não foram voar. O passarinho foi voar, o que acontece com o papai e a mamãe? Ficam lá no ninho? Eles voltam a ser adultos e livres. Todo mundo é adulto, passarinho é adulto e livre, cada um tem sua vida. Né? Então, família de origem ela foi feita para desmanchar. Quando que ela desmancha? Quando os filhos vão para a vida. Quando os filhos viram adultos e têm suas vidas. E fica quem? Fica o casal, que é o começo de tudo e volta a ser casado. Simples assim. E a família passa para onde? As famílias passam a ser famílias atuais, né? Aquelas famílias que vão gerar outros netos e bisnetos, cada um, e quando gerou, não existe mais a família, porque a família, né? Não é aquela concepção italiana, da mama, né? Aquela coisa, domingo, macarrão, aquela mesa, né? Que a gente está acostumado. Eu venho de uma família italiana, né? Salvatore, tinha uns jantares, final de ano, tinha mais de 30 pessoas, assim, aquela bagunça, criança, gente bebendo, a família, para se encontrar, são laços de sangue, mas em termos funcionais, a família, ela existe para preparar o indivíduo para vir adulto. Ele foi, acabou a função da família. Tá? Outro caso clínico, uma mulher de 29 anos, que perdeu uma gestação gemelar com 20 semanas. Teve parto prematuro, essas crianças viveram 1 ou 2 horas e morreram. Aí ela veio para mim consultar, porque ela não conseguia mais engravidar, estava com medo, ficou traumatizada e não estava tentando engravidar, não conseguia. E olha, é uma terça-feira, eu falei, tem um grupo de constelação no sábado, se você quiser participar, talvez possa encontrar alguma informação importante para você. Ela revoltou um pouquinho e acabou vindo. Aí, na hora
constelação, como é que funciona? Então está todo mundo aqui como nós estamos. Não, fica igual. A pessoa, ela vem constelar, ela traz o tema dela e ela... Qual que é a sua história? Me contou isso daí. Aí eu falei, tá bom, então coloca você e os dois gêmeos. Ele escolheu uma pessoa para ser ela, uma pessoa para ser um gêmeo, outra pessoa para ser um gêmeo. Ficou um negócio meio assim, mexeu muito. Falei, tem alguma tragédia na sua família? Tem. Qual que é? A minha mãe, no dia que ela nasceu, minha avó estava indo para o hospital, teve um acidente de carro, os outros dois irmãos dela morreram no acidente de trânsito, minha avó chegou no hospital, minha mãe nasceu. Tios dela. Tios dela. Você consegue imaginar a situação? Essa mãe é o que alguns alemães que eu atendi não... também tem. Eu atendi uma filha de um soldado alemão que sobreviveu ao fronte russo. De cada 1000 soldados alemães, 5 sobreviveram. E ele ficou preso num campo de concentração na Rússia por 5 anos. Nesses 5 anos, os russos ofereceram para ele, se você casar com alguma mulher russa aqui, nós soltamos. Não quero ficar até o dia que você conseguiu libertar, voltou para a Alemanha. Voltou, conheceu a mãe dessa minha paciente, casou, teve ela, mas sempre muito reservado. Como ele não conseguiu desfrutar da vida. É a pessoa que ela fica pensando naqueles que morreram, naqueles que perderam a vida, amigos, colegas, amigos de infância, parentes, e ele não desfruta da benéfice de ter sobrevivido. Ele não conseguiu viver. E essa mãe dela também, ela ligou essa perda dos irmãos à vida dela. E como se ela tivesse uma dívida, ela ficou com essa dívida. E falava disso por quê? É a minha paciente. Aí eu pus a mãe dela na constelação, né? Quando eu pus a mãe dela, uma das crianças já ligou, começou a olhar para a avó. Assim, começou a olhar. Aí eu pus os outros 2 tios que tinham morrido. Nossa, as 2 crianças foram juntas. Porque a pessoa é movida, ela é levada, assim, uma coisa. Foi, juntou. Eu perguntei para ela, você está entendendo o que você está vendo aí? Ela falou, bom. Porque eu falei para ela, você, com muito amor, quis pagar uma dívida que sua mãe acha que teve, mas é um amor infantil, porque culpa é um elemento infantil. No mundo adulto nós temos o quê? Responsabilidade, não culpa. E ela fez isso. Para quê? Não adiantou nada. Entendeu? Então ela está envolvida numa trama sistêmica e chega para a gente com um caso de infertilidade. E tantos outros casos. Então, quando você olha no sistêmico, você começa a ver. Então aqui você vê, às vezes, né, um sintoma aqui que não pegaria normalmente, o sintoma dela aqui é compassividade, né? Compassividade muito grande. Dá para se ver. E aqui também, quando uma criança que pensa, uma filha que pensa que pode salvar a mãe, isso é um pouco de arrogância. Né? Porque o filho não pode ajudar. O filho não pode, porque o filho é pequeno. E quando você vê um filho que cuida da mãe, tem coisa aí, tem coisa aí. Quando nós aparecemos, quando você aparece no mundo, um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, e vai. Querido, se você olhar para trás de você, tem uma multidão de pessoas. Gente que deu a vida, que lutou, que veio de outro país, que casou fugindo, gente que teve doentes, gente que acordava de manhã para a lavoura, gente que pegou navio. Olha, tem tanta coisa para que eu exista, para que você exista. E isso é muito lindo. Nós temos que honrar os nossos ancestrais. Quando nós honramos esses ancestrais, fica muito lindo, porque a gente fica completo. E na frente daquela paciente que está diante da gente, tem um exército de pessoas, né?
deve fazer. Uma criança não fica doente por si. É isso, Rodolfo? É isso? Pode ser, sim. Não fica. Significa uma família doente, um casal que não se ama, qualquer outro tipo de coisa. A criança tem envolvimento sistêmico. Vários. É só a gente perguntar. Então veja, a constelação sistêmica nasceu na Alemanha, para variar, né? Estamos falando aqui da Alemanha, com esse indivíduo aqui, chamado Bert Hellinger. Ele tem hoje 89 anos, está vivo. E quando, há 2 anos atrás, eu decidi brincar na constelação, eu fui para lá, justamente na Bavária, fazer um curso. Já fiz 3 cursos com ele. E ele era um filósofo, foi ligado a uma instituição católica na África do Sul. Viveu 18 anos na África do Sul, trabalhando com os Zulus. Ele notou algumas coisas. E aí ele deixou tudo isso, voltou para a Alemanha. Obrigado. Foi se tratar. Ele procurou o pessoal da terapia primal, foi para os Estados Unidos. Ele estudou Freud, ele fez vários tipos de terapias e foi juntando tudo isso conforme ele foi, como diz, né? Experiência própria, experiência de cada um. Conforme ele foi juntando tudo isso, ele foi fazendo uma confluência até que ele começou a fazer esses grupos de constelação e foi surgindo a constelação. Tá? Próximo. A constelação familiar, ela é então um método terapêutico, ok? E de abordagem sistêmica, fenomenológica. Tem muito a ver com homeopatia. Desenvolvida pelo Bert, vamos lá. Os pressupostos estão ancorados em que os grupos possuem um campo. E esse campo une os membros de uma mesma família. É um campo, daqui a pouco nós vamos falar que é um campo morfogenético. Tá? Consciência de clã. A gente pegou um pequenininho. Ao investigar a história de vida de seus clientes, sua prática, o Hellinger descobriu que muitas das dificuldades estavam ligadas ao destino de membros de gerações anteriores de suas famílias. Uma vez eu trabalhei com um coach e ele me contou uma vez que ele atendeu uma cliente que através de hipnose e regressão, ela era uma palestrante, e quando ela chegava na frente do mundo, ela perdia a voz. Aí ela procurou otorrino, psiquiatra, foi para lá, foi para cá e fazia o tratamento, chegava lá, quando ela ia começar, a voz sumia. Dá para vocês imaginar? Essa brochada na frente de todo mundo, vai ser. Acabou indo com ele e ele fez uma regressão com ela. E ele chegou, foi indo, até que ela chegou no tataravô dela. O tataravô dela foi condenado à morte, numa aldeia da Europa, injustamente. E quando ele ia ser enforcado, estava em cima do cavalo, e então assim, ele não tinha tido condição de defesa. E o prefeito da cidade falou assim, então agora você vai poder se defender. E na hora que ele ia falar, tocaram o cavalo e ele ficou derrotado. E o negócio lá estourou nela. Quando aquilo é acolhido aqui, ela ficou limpa, acolheu o sistema, trouxe o tataravô, o sistema ficou contrabalançado. Essa palavra é emaranhamento. Nós estamos. Já viram couro de arame? Quando era criança tinha. Que nem fio de tentar. De novelo, né? Em inglês é entangled. Então a gente está emaranhado com o destino dos nossos pais. Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Nós estamos contidos. Tem pessoas que às vezes têm um tio que se suicidou lá. O camarada começa a ter um desejo de suicídio que não sabe porque ele está emaranhado, está identificado com o tio avô lá, as histórias.
Gente que aprende a falar língua, não sabe porque às vezes tem pessoa lá em parente dela que ela nem sabe. Libertação. Quando que acontece a libertação? A libertação acontece quando cada um tem a sua vida de volta. Quando ele consegue enxergar isso daí e ele passa a ser, finalmente, o gerente do caminho dele da vida. Isso só acontece quando nós enxergamos os emaranhamentos aos quais nós estamos submetidos. Então, só uma perguntinha, só o processo da consciência do que está acontecendo já aciona dentro da pessoa o gatilho? Por exemplo, quando você falou a história do gemelado, né? Que aí eles foram se aproximando. Nessa dramatização, nessa coisa super forte que aconteceu, já começa a pessoa na consciência, já se cura? Ele sai do saber e entra no conhecer. Quando ele entrou no conhecer, ele deixou uma impressão na alma. Isso é irreversível. Não volta mais, nada apaga. Essa menina em particular, ela desenvolveu depois disso uma síndrome do pânico. Ela ficou, porque ela viu um negócio que ela estava envolvida numa trama. E que ela está fazendo uma coisa que estava muito maior que ela. Ela falou, opa, esse negócio é grande demais, né? Então, assim, quando entra pelo saber, você pega um maço de cigarro. Já olhou no que tem um maço de cigarro? Sim. De vidro, tudo dor, sangue, não sei o que, escrito. Isso aqui é tóxico, cigarro mata, Ministério da Saúde diverte, 4.800 gases, tem não sei o que e tal. O camarada deixa de fumar por causa disso? Não. Saber não muda. E isso é a questão. Então, às vezes, quando nós fazemos terapia, a gente está sabendo, você fica empoderado do teu conhecimento, porque aquilo não provoca não te leva para um lugar mais leve. Quando entra com um conhecer, ele entra como uma experiência que ele mexe por dentro. Daí não é mais ninguém está falando, explicando, a pessoa vê. Eu lembro a cara da pessoa olhando para mim, o cara teve com meu pai. Cacete, meu pai. Eu me falava com meu pai que quando eu nasci, meu pai, motorista de caminhão, me conheceu quando eu tinha 30 dias. Meu pai nunca olhou para mim. Um cacete. Meu pai estava ali, no amor de pai. O amor de pai é amor à distância. O amor de pai não é próximo. O amor de mãe é próximo. O amor de pai é longe. Ué. Só que ele não quis fazer o que ela quis, né? Então, aí fica aquele negócio, né? A mulher tentando afastar o homem, o pai dos filhos. Aí tem uns fenômenos, umas dinâmicas que a gente pode mais para frente particularizar. Traz libertação, né? Essa libertação é a leveza. Essa leveza, seja lá qual for a doença que se estabelece, ela alivia. Isso é o que nos tem a ver com o próximo. Bom, as bases da constelação é: todo indivíduo tem o direito de pertencer. O que é pertencer? É existir. Então, se você tem da Israel duas famílias, uma família de judeus e uma família de palestinos. O palestino, para ele pertencer à família dele, ele vai seguir os pressupostos da família dele. E o outro vai seguir os pressupostos da família, independente do que seja certo e do que seja errado. E aqui vou falar uma coisa para vocês: a consciência que move o ser humano, ela não está baseada naquilo que é certo. A consciência está baseada no nosso emaranhamento, na nossa família. Por isso que você faz coisas que para uma outra pessoa é errado. Para você andar na contramão não tem problema, para o outro tem. Para você, um outro roubar não tem, para você tem. E aí vai. Pertencer significa seguir as regras do clã. Seu clã é o bairro que você mora, você nasceu lá no Morro do Alemão, você vai seguir as regras do Morro do Alemão. Tá certo? Você não vai seguir as regras de quem mora em Copacabana. Entendeu? Agora, quando uma pessoa não pertence, ela é excluída. Então, por exemplo,
Eu tenho uma paciente que ela casou contra a vontade da mãe e do pai. E ela teve que fugir para casar. Ela foi excluída. Ela tem 50 anos, interessante. As doenças dela são doenças que fazem ela tentar provar para a mãe que ela pertence. Todo excluído se faz representar. Então, se na sua família tem alguém, um tio, um cara que era alcoólatra, mulherengo, não sei o que a mãe, quando o cara é colocado para fora, um dos filhos representa. Se alguém foi assim, pelo grupo, excluído do grupo, alguém representa. Se tem uma família, pai, mãe, 4 filhos, e esse pai ele é excluído, um dos filhos representa o pai. Começa a ver. E vocês vão começar a enxergar que isso acontece direto. Lei do dar e receber é uma das bases. Nenhuma relação se estabelece fora do dar e receber. Dar e receber. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Quando um dá mais que o outro, isso mata a relação. Se for um casamento, acaba em separação. Quando um faz muito e o outro só recebe, isso está desbalanceado, está desarmônico, não está em harmonia. Tá? Quem dá e quem recebe é importante. A mãe dá, a filha recebe. O pai dá, o filho recebe. Quem cuida do filho é a mãe, não é a mãe, não é o filho que cuida da mãe. Filho que cuida da mãe, isso é uma inversão. E isso causa doenças no sistema e doenças que vão vir para a gente tratar. Filho que julga o pai, meu pai é isso, aquilo, isso aqui. Isso é arrogância. O filho nunca pode julgar o pai, porque graças àquele pai, ele existe. Independente do que o pai faça e tenha feito, aquele pai não pode ser julgado por um filho. Isso quebra desarmonicamente o sistema. Bom, e a outra coisa é assim, nós vivemos entre esses dois mundos, o mundo infantil e o mundo adulto. No mundo infantil impera uma outra lei, uma base, uma abstração, que é a lei da culpa e inocência. Vocês estão envolvidos com essa lei de inocência e culpa? Não? Você acha que você está? Quando você é convidado para alguma coisa, e você fala um fato e explica logo depois, você está buscando inocência. Tipo assim, olha, e aquele livro que você emprestou de mim não devolveu? Não, é porque estava chovendo, eu peguei, eu esqueci, isso. Está explicando, já está buscando inocência, quer dizer, eu não tenho culpa no movimento infantil. O movimento, quando eu fico nesse negócio de explicação, entrou no universo infantil, está emaranhado nisso. No mundo adulto, as coisas são o que são. No mundo adulto, se faz o que tem que fazer. Se você é médico, está ganhando, tem que ocupar. No mundo infantil, não esperar, não sei o que, isso, fica, não sei. O mundo infantil está envolvido em histórias. O mundo adulto está envolvido em fato. O que é a realidade? Uma fórmula. R, realidade, é igual a I versus F. A realidade é a interpretação vezes o fato. O fato e a historinha que eu crio dele. Porque minha mãe, não sei o que, e a gente cria. Minha mãe perdeu a mãe, não sei o que, fica justificando, envolvido em um infantil. Próximo. Bom, próximo. Esse cara aqui, em inglês, é um biólogo que
que ele começou a estudar o comportamento de alguns animais e algumas plantas, e ele entrou em contato com uma teoria que foi feita em 1928, que é a teoria dos campos morfogenéticos. Em 1928, um biólogo também, cientista, eu não tenho certeza, mas acho que foi alemão, ele começou a observar no microscópio os fungos que brotavam, e os fungos estavam pontinhos assim, que de repente eles começavam a se organizar assim, então ia fazer cogumelo. Ele falava, cacete, como é que é esse negócio que acontece? E ele olhava para aquele monte de funguinho assim, e ficava, de repente, crescia, não só formava o cogumelo, como um virava o caule, outro virava a parte de baixo escurinha e outra parte branquinha de cima. Eu falei, cacete, como é que faz? Então ele viu que existia algo epigenético. Já ouviu falar de epigenética? A epigenética é uma ciência hoje justamente que estuda aquilo que está acima da genética, que não tem explicação na genética. Acabei de falar de uma simultânea, né? Está acima da genética. E você fatalmente cai nos campos da informação sistêmica em outras gerações. Como que informações vêm de outras gerações e chegam? Então você vê os campos morfogenéticos, os peixes, como que eles nadam, né? Você já viu? A migração das aves, olha uma para a outra e fala, você acha doido? Não, olha para outra, sai migrando, sai voando. Eles sabem o caminho, sabem o dia, sabem a hora, sabem onde vão. Como? Instinto. Campo morfogenético, existe um campo. Como que os golfinhos pescam junto, como que aqueles cardumes de peixe se movimentam, né? Tem uma série de coisas. E o Hubert, ele publicou um livro, foi o primeiro livro dele, em que ele fala, nesse livro aqui, como que os cachorros sabem a hora que o seu turno chega. Ele fez várias experiências, ele pegou o cachorro que ia, ficava filmando o cachorro, e o cara saía, enfim. Aí, como que o cachorro ia esperar o cara? Aí falava, mas o cara chega sempre a mesma hora. Aí tudo bem, aí tem dia que o cara não vinha. Aí o cachorro ia. Aí tem um dia que o cara vinha mais cedo, o cachorro ia mais cedo. E começou a vir uma loucura isso aí. É uma informação que chega, como é que o cachorro capta esse negócio que o cara está vindo pelo cheiro? Não tinha como. Então ele começou a ver que os animais estão ligados a esse campo morfogenético. Esse campo, ele é uma coisa muito maior. Então é como se tivesse, você tem aqui, nós temos um campo, uma rede de computador, nós temos aqui a rede, o seu telefone celular está recebendo informação. Porque existe o campo e existe a informação no campo. Diferente. O campo é o campo. A informação contida nele pode estar disponível ou não. Então, se eu tiver um telefoninho fixo de parede, eu não vou captar a informação que está disponível no meu campo, do meu celular, que tem um monte de coisa. Vocês entenderam isso? Então, quando eu monto uma constelação familiar, eu abro esse campo, eu entro na informação daquele campo, daquela família, daquela pessoa que está disponível, mas que precisava do telefone certo para captar essa informação. E essa informação acontece quando você monta um grupo. E aí você tem acesso a um... Aí é demais. Né? O Sheldrick falava muito das egrégoras. A homeopatia, por exemplo, é uma ideia, é uma egrégora. Ela cria um campo. Cada egrégora tem uma mandala característica. Então, nesses anos 80 até 85, por aí, tinha revistas assim que o pessoal produzia com as diferentes egrégoras, mandrágoras, etc. E tinha algumas que eram feitas, inclusive, pelo pessoal que usava radiestesia. Quer dizer, nós temos aí o campo morfogenético homeopático. De cada medicamento, Mateus. De cada medicamento tem a história do licopode, que era uma árvore grande, e traz essa informação e fica medindo qual que é o sentimento dele. De inferioridade. Quer dizer, onde está isso? Como é que um funguinho aqui vai pegar o negócio lá de uma árvore que era de 100 metros? Então, e aí, algumas pessoas começaram a fazer constelações de medicamentos homeopáticos. Então, Mercúrio ele tem está ligado a uma história de um marido
que mata um amante, tem uma história de violência. Tem cada medicamento, surgiram vários núcleos, né? Nos vômitos também tem algumas coisas assim. Eu ainda não fiz, mas acho que gostaria de um grupo. Eu acho que vai sair coisas que você tem o medicamento, como é que aquela informação todo mundo toma, pá, cria o campo dele e vem a informação que está contida aqui, né? E que resume muito da patogenesia dessa essência. Os campos né, campo morfogenético, são estruturas, né, imateriais, são campos. E elas não formam as coisas do mundo, né, aos átomos, como hidrogênio e aos seres vivos. Como é que é? Vocês já pararam para pensar como é que da mólécula, a gente aquele negócio redondinho, que vira um sabonetinho comprido, que depois faz um negócio assim, e depois vira um ser humano? Como é que é essa forma? Onde fez a programação de que cada célula sabe onde vai? Aqui. Então teria como encargo informar as células como deve dispor-se para transformar o indivíduo de cada espécie, né? E essa determinação, por isso que eu falo que aquele campo, na hora que está formando o indivíduo, ele está conectado com alguma coisa maior, que é a informação da família dele, determinando de maneira sutil os movimentos, tendências, comportamentos de todos os exemplares da mesma, né? Por isso que a maioria das nossas enfermidades, elas começam dentro do útero. São as sensações, às vezes, se eu tenho uma sensação de abandono, eu vou ficar uma vida inteira achando que minha mãe me abandonou. É uma coisa que marca profundamente. Esses campos não se localizariam nos genes, mas exerceriam influência direta sobre eles, que eu chamei de epigenética, né? Estariam fora da matéria ou do campo orgânico propriamente dito. Essa informação, eles são depositados nesse campo e permite o desenvolvimento do ser. Então, quando a gente monta um grupo de constelação, as pessoas que entram no campo, elas entram no campo, assim que não podem entrar no campo. E essas pessoas começam a sentir, pensar, agir como a pessoa que ela está representando. Então, uma vez uma pessoa começou a falar em espanhol. Ela não sabia falar espanhol, representando um avô. E ela falou, não, meu avô é espanhol mesmo. E falava com sotaque espanhol, agora com sotaque. Tem pessoas que desenvolvem dores, falam, está doendo aqui, tal lugar, tem essa sensação. Puta, tô com essa sensação. Descreve cada coisa com tantos detalhes, raiva, ciúmes, sensação de impotência, vem cada sintoma que vem ali, são incríveis. A ferramenta do consultório, a gente pode usar isso na prática. Como é que eu posso? Você pode amanhã utilizar isso. Primeiro, sabendo que existe uma coisa maior do que aquele indivíduo. Ele está envolvido numa trama aí, né? Uma trama. Todos têm direito de pertencer. O maior trauma que é insuportável para qualquer ser humano é o de não existir. Quando a pessoa não existe, ninguém suporta isso. E não existir significa não ser visto. Mas quando você olha para mim e você não me vê, você vê a imagem que você tem na sua cabeça de mim, você não está me vendo. Você se relaciona com a imagem que você tem de mim, você não está me vendo. Mas se você fizer um exercício legal de desprendimento, você vai chegar numa hora e falar assim, eu vejo você. Eu atendi um casal que me trouxe uma pacientinha de 8 anos. Eu atendi essa menina, ela tinha 1 ano e pouco, fiz um tratamento homeopático nela naquela época, tinha ido muito bem, e eles resolveram trazer agora, 6 anos depois. A menina entrou no meu consultório forçada, relutante, contrariada, ficou com jogando o tempo inteiro, desafiando. Eu falava com ela, não olhava para mim.
pais falaram, não, ela realmente tem queixas da escola, ela não brinca com as outras crianças, ela se irrita facilmente, ela não brinca, ela não contato, não conversa, no intervalo ela fica no canto. Aqui em casa ela não traz amiguinhos, ela chega aqui, ela fica no quarto, ela não conversa quase com a gente, ela tem explosões de ira, ela não obedece. Você imaginar a situação? Sim. Eu falei para eles, muito bem. Falei, você pode esperar um pouquinho na sala? Deixa eu conversar um pouquinho com a mãe. Ela saiu fora. Eu vou dar um medicamento homeopático para essa criança. Mas se eu tratá-la e vocês não entenderem qual que é a mensagem disso, que quem está doente é a família, são vocês dois, o casal, vocês vão perder uma grande oportunidade. Vocês entendem que isso é um reflexo da vida de vocês? Sim, nós entendemos. Então, o meu convite para vocês é a gente fazer um trabalho com vocês. Quero fazer uma consulta uma vez por mês, e vocês vêm aqui e nós vamos fazer um trabalho. Muito bem. Eles vieram a primeira vez e eu fiz, vamos ver a família que vocês têm na cabeça. Então, cada um fez a constelação. Marido, mulher e filho. A filha. E ele fez, e ela fez, marido, mulher e filho. Aí, nenhum dos dois tinha visto com o do outro. Aí eu tirei, agora olha para o do outro. Eles falaram assim, vocês estão na mesma família? Olha a família dele, como é que ele é, olha a sua. Vocês não estão na mesma família. Vocês não estão no mesmo casamento. Vocês estão em outra coisa. Olha aqui, o que ele é para você, o que ela é. Então, vem aqui, eu botei um sentado de frente para o outro. Peguei minha cadeira, fiquei perto. Falei assim para ela, para ele, me diga, eu vejo você nessa hora. Fala para ele. Ela olhou para ele, eu vejo você. Caraca, ela falou isso, ele desmoronou, ele começou a chorar, ele caiu, assim, fez. E depois dos 3 minutos ele conseguiu falar, eu falei, o que aconteceu? Eu não me lembro a última vez que eu tive a sensação de que alguém vai. Na segunda sessão eu fui entender também. A mãe dele teve uma depressão quando ele nasceu, não cuidou dele, quem cuidou dele foi o irmão mais velho. Depois de uma certa idade ele foi para a avó, para a avó, e quem o pai, de certa maneira, tentava ser o provedor. E quando ele falou para ela, aquilo não tocava tanto, era mais assim, fluindo na dinâmica, coisa simples. Então você olhar para o paciente e falar, olha, você é bem-vindo, eu estou ao seu dispor, estou interessado em você. Isso você tira 1000 barreiras, mas é um interesse autêntico. Demonstrar essa empatia e não se preocupar com como o medicamento, qual medicamento. O medicamento surge num determinado momento. E se não surgir, não tem problema. Porque tudo aquilo que você falou e fez está trazendo, está levando esse indivíduo para uma tomada de consciência, para uma expansão. E essa é a finalidade da doença. Expandir a consciência. Trazer aquele indivíduo de volta para ele mesmo. Às vezes, quando eu estou falando, eu vou desenhando. Isso é legal. Né? Nós temos 3 vias de comunicação. Nós somos auditivos, nós somos visuais e nós somos sensoriais. Então, quanto mais eu amplio, quanto mais eu exploro das 3, mais eu consigo entrar no cérebro límbico, no cérebro mamífero dele. E mais eu deixo impressões. Isso a PNL explica bastante. Pedir para o paciente escrever coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço assim, quando chega, assim, eu divido o papel em 2 colunas. Então, uma coisa bem simples. Eu gostaria de, o que você consegue fazer? Aqui. Mas eu acabo fazendo aqui. E deixa a pessoa uns 5 minutos. Sai, vamos lá, não volta. Aí tem aquela lista. Ali eu vejo o que está na ansiedade de consciência dela, né? O que ela gostaria de ser e não consegue, aonde está o nó. Ali abre muita coisa, né? Tá?
A PNL é um universo? Alguém já estudou a PNL? Eu já li. Já leu? Matheus, já fez? Achou? Isso. Pô, a PNL evoluiu também, assim como a hipnose, né? A hipnose hoje em dia, a hipnose ericksoniana, ela foi um estágio. Hoje em dia, o ano passado eu fiz um curso, um cara chamado Stephen Gilligan, que é um discípulo do Erickson, que faz hipnose terceira geração, que a gente chama de Generative Trance, ou transe generativo. Na hipnose ericksoniana, o indivíduo vem e fala, você é agora isso, você é um cachorro. Aí você desce no chão e começa a latir. Não. O outro entra no seu inconsciente e fala para você o que você é. No transe generativo, o indivíduo continua ativo, ele continua consciente e ele entra em contato com aquela parte do inconsciente dele que o consciente não deixa. E vem, né, que é um processo parecido com o que acontece na constelação. É muito lindo, é maravilhoso. Às vezes você leva a pessoa a fechar os olhos. São experiências incríveis que acontecem dentro disso daqui. Bom, falando de fechando os olhos, né, uma vez fizeram ressonância magnética, pessoas estavam imaginando certas imagens. Fizeram assim, botaram as pessoas diante de uma janela, olhando. Então tinha lá um arvinho, uma vaquinha, um carrinho, uma casinha para ficar olhando. Muito bem, aí fizeram uma ressonância. Aí agora fecha os olhos. Agora imagina que você estava olhando. Quando fizeram isso, o cérebro fez várias áreas que não estavam sendo usadas começaram a ser usadas. Quando ele fechou, quando ele entrou na imaginação. Porque a imaginação, no primeiro momento, ela usa um banco de dados. Ela usa a memória, aparentemente. Mas quando você entra no processo de imaginação, você sai da memória e começa a usar outras áreas que não estão conectadas com o que você já conhece. É interessantíssimo. Quando uma pessoa fecha os olhos e você fala algumas coisas para ela, ela vai para um lugar maravilhoso. E se você fala para ela conversar com o pai, meu pai já morreu, não importa, o pai, ele está em algum lugar, fala com ele. E ela fala com o pai, ela vai, nossa, aquilo. E ela sai aliviada, ela sai com aquela informação, imaginação. Alex Schlegel é um pós-doutorado. Se vocês puserem esse nome no Google, vocês vão ver muitos trabalhos de neurociência, né? Então, quando a pessoa está nesse processo de manipulação mental de imagem, significa imaginar, são 12 as áreas que são usadas. Olha quanto que usa no cérebro, inclusive até do cerebelo. Né? E aqui tem todas as áreas todas que são usadas no processo de imaginação. É um verdadeiro concerto. Imagina um concerto com 12 instrumentos. Demais, né? Então, se você falar para o seu paciente, agora, olha, fecha os olhos, vai respirando, às vezes eu ponho uma música, 5 minutos, 3 minutos, tu vai naquela essência, naquele ponto que ele está querendo. A pessoa sai do seu consultório transformada. E ela fala, eu não sei o que é, mas quando eu saio daqui, eu saio com uma... Hoje me veio um paciente trazer um estado de exame e ela falou, eita, olha, eu saio daqui e não sei, eu começo, tinha uma coisa que eu não acreditava, mas a partir de você falou um negócio, liga lá, eu começo a acreditar naquilo. E acabou, estou bem naquilo. Não é indução, não é... Quanto mais isso acontece, mais natural a gente fica. É o campo mágico do seu consultório. Pode ser, viu? Também, né? Pode ser. Todo mundo tem isso. Porque é uma extensão também daquilo que... Algumas pessoas falam, não tem aqui, senti não sei o quê. Fiquei na sala de espera e melhorei e vou embora. Muito isso. Uma vez eu fiquei preocupado. 3 pacientes só de vir conversar comigo em gravidade. Falei, opa, não conto pra ninguém não. Imagina se o pessoal fica sabendo, seus maridos ficam sabendo esse negócio, vai pegar bem, né? Mas tem essa história mesmo. Né? Então assim, por mais que a gente tente falar, não, é o medicamento. Não, cada indivíduo e outra coisa. O que é de super? Não é de nada disso.
Todos nós temos É um fenômeno de ressonância. Então, ressonância, exatamente. se ressonar com você, entra num campo. Passa a mensagem. E essa mensagem passa a distância, o tempo e a distância na informação quântica não existe. O tempo e a distância na constelação não existem. Terminando. Caso clínico, mulher de 50 anos, solteira, endometriose. Profissional realizada, ganha bem, né, funcionária pública. A mãe dela é viva e ela é solteira sem filhos. E ela cuida da mãe. Enxergaram o quadro? Para que ela existe? Quem falou isso? A mãe. Por isso, isso é uma situação de abuso. Acho que abuso é só sexual? Isso é um abuso terrível. Uma pessoa foi impedida de viver a vida dela porque a mamãe queria que o filho cuidasse dela, por causa dos problemas da mãe. E ela fala: seja alguém, estude, não dependa de homem, né? Não dependa de homem, não reproduza com homens. Ela fez o direitinho. A gente fez, a gente fez uma vivência e essa mulher, uma vivência de acolher a mãe. E aí você acolhe, esse acolher assim: